Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santiago e eu vou acompanhar com vocês hoje a resolução do problema Urarina. Para começo de conversa, Urarina é o nome de um povo indígena, formado por de 1.000 a 3.000 pessoas. É uma estimativa muito ampla, mas isso se deve ao fato de que é muito difícil fazer um censo adequado que compreenda exatamente toda essa população. O povo Urarina vive na Amazônia peruana, especificamente nos vales de três rios, Chambira, Uritujaco e Corrientes, no departamento de Loreto, no nordeste do Peru. Aqui nessa figura à esquerda, vocês conseguem ver marcado de laranja exatamente onde se localiza essa região. O povo Urarina se refere a si mesmo somente como Cachá, que significa no seu idioma pessoa. Isso é um endônimo. Em oposição a um endônimo, a forma como o próprio povo se refere a si mesmo, existem os exônimos, a forma como outros povos se referem a determinado povo. O exônimo escolhido por etnólogos e outros pesquisadores, né, convencionado por essas pessoas para se referirem a determinado povo, é um etnônimo, que é exatamente Urarina, que é uma palavra que vem do Quechua, juntando Ura, abaixo, com Runa, pessoa. As pessoas que vivem lá para baixo, ou seja, lá para baixo são os vales desses rios. O povo Urarina convive, sempre conviveu com outros povos indígenas, alguns dos quais falam Quechua. E é daí que surge essa denominação. Outros exônimos são Chimaco e Itucale. Esses nomes estão presentes em alguns documentos ou publicações oficiais. Chimaco, por exemplo, também vem do Quechua, mas significa não confiável. Não é difícil entender, então, por que que o povo Urarina prefere o nome Urarina em detrimento de Chimaco e outros exônimos. Os Urarina falam uma língua isolada, também chamada de Urarina, ou, no seu próprio idioma, de Cachá-Edé, prevalente em toda a população. As mulheres são predominantemente monolíngues, né, falam somente a sua língua materna, Urarina, e os homens, com diferentes graus de proficiência, são bilíngues, falando Urarina e diferentes níveis de espanhol. Eles adotam um estilo de vida semimóvel, ou seja, eles misturam padrões nômades de vivência, de residência, com práticas agrícolas e atividades extrativistas que requerem a permanência em determinado local por certo tempo. Os homens praticam a caça e o xamanismo. Aqui à esquerda nós temos a figura de um xamã urarina. E as mulheres se especializam no artesanato, especificamente na confecção de tapetes, redes e bolsas a partir da ela ou catiguango, que é um tecido produzido a partir da fibra de buriti. Aqui à direita nós vemos esse processo de produção do catiguango. O buriti, ou aguarre, como é conhecido no Peru, para quem não sabe, é uma palmeira que cresce em planícies alagadas por boa parte da América do Sul. Nesse mapinha aqui embaixo, a gente pode ver que o buriti cresce desde o Peru, passando aqui por baixo pelo Mato Grosso, chegando até aqui o Maranhão e subindo aqui, pegando boa parte da Amazônia, da parte caribenha, né, da Amazônia. Enfim, cresce na Amazônia como um todo, é bem presente na Amazônia e constitui uma árvore sagrada não somente entre os Urarina, mas em grande parte dos povos indígenas amazônicos. Voltando, pessoal, para quem se atentou às notas de rodapé desse problema, deve ter percebido que indicava lá que o povo Urarina pratica o serviço da noiva e a uxorilocalidade. Que é isso, né? Palavra, nunca vi essa palavra na minha vida. Eu mesmo também não tinha visto, gente. Não sou especialista, não vou mentir também, não sabia o que era uxoriolocalidade. Por isso eu joguei no chat GPT. Me ajuda a definir o que é uxoriolocalidade. O chat GPT me deu uma coisa que eu nem li nem lerei. Então eu pedi para ele me explicar de novo como se eu fosse uma criança de 5 anos. Cá está. Basicamente, uxoriolocalidade é a prática cultural em que o homem, quando se casa com uma mulher, ele se muda para o núcleo, para casa, para o núcleo familiar da sua esposa. Serviço da noiva, por sua vez, mesma coisa, gente. Pedi para o chat GPT me definir, ele me deu uma explicação enorme, não tive paciência para ler, pedi para ele me definir de novo como se eu fosse uma criança de 5 anos. E o serviço da noiva nada mais é do que um dote. É o que o homem ou a família do homem paga
em forma de serviço ou de bens à família da esposa para formalizar o matrimônio. Por que que isso é relevante? A gente vai já saber. Mas, logo de cara, o problema nos dá uma árvore genealógica e pontua também nas notas de rodapé que todas as pessoas do problema são maiores de 15 anos e culturalmente consideradas adultas. Por que que isso é importante? Porque disso é, a gente já pode desconsiderar hipóteses de que qualquer diferença na forma de tratamento utilizada por essas pessoas, a gente já pode desconsiderar que é devido a diferenças de idade, por exemplo. Continuando, aqui vocês podem ver que eu sinalizei de verde as mulheres e de laranja os homens. Vamos lembrar do serviço da noiva, né? A família da mulher recebe o dote, portanto, ela vai estar no verdinho, e a família do homem paga o dote, então vai estar no vermelho. Vamos seguir, então, com essa codificação arbitrária. O problema nos dá uma série de frases em urarina e em português e nos faz questão de pontuar quem é o falante e quem é o ouvinte. Passando aquela forma arbitrária de classificar, né, entre homens e mulheres, eu coloquei aqui, sinalizei os homens de laranja novamente e as mulheres de verde. Isso vai ser relevante mais daqui para frente. Para começo de conversa, a gente consegue ver que boa parte das frases em urarina são formadas por uma palavra só, né? Os exemplos que a gente tem, boa parte deles são compostos de uma palavra só. Isso quer dizer o quê? Que, muito provavelmente, nós temos um verbo e esse verbo está acompanhado de prefixos e sufixos indicando sujeito e objeto. Nessas frases em que há uma outra palavra, a gente vê aqui sublinhadas, né, perdão, grifadas de cinza, ene, cachá e etoe, a gente vê o quê? Na frase em português, a mulher, o homem, o macaco da noite. São nomes, né? São sujeitos identificados não por pronomes, como é o caso aqui de você, você, Elu, mas por substantivos. Seguindo esse exercício, a gente vê, então, que o macaco prego preto, na primeira frase, também é um substantivo. E disso, a gente pode tirar que cati seria o correspondente em urarina. Disso, a gente pega uma coisa muito importante, a ordem, a estrutura da frase em urarina. O macaco prego está exercendo aqui a função de objeto da frase, né, complemento do verbo conhecer. Aqui, a mulher está exercendo a função de sujeito do verbo, né, de estava perguntando. Disso a gente entende o quê? Que a ordem da frase, em urarina, a ordem padrão da frase, é objeto, verbo, sujeito, OVS, que é uma ordem de frase bem rara, globalmente falando. E a gente também já pode completar aqui a nossa chave de substantivos. Ene significando mulher, etoe significando macaco da noite, cachá, homem, e cati, macaco prego preto. Seguindo, o que que nós temos? A maioria das frases são afirmações, mas nós temos 3 frases terminadas por uma interrogação. Analisando em urarina, a gente percebe que, no caso dessas 2 frases, que são interrogações negativas, isso não tinha acontecido, é uma pergunta, mas em que se espera uma resposta negativa, né? Se a concordância, né? Tipo, se você concorda com essa frase, significa que tal coisa não aconteceu. Nesses casos, nós temos a frase terminada em ne e precedida por tá, e no caso da pergunta da pergunta afirmativa, né, positiva, nós temos uma frase terminada por na. Então, a gente pode adicionar isso às nossas anotações. A pergunta é indicada por na no sentido de uma pergunta positiva e por ne no caso de uma pergunta negativa. E nesse caso, o tá é utilizado no início da frase, antes do verbo, para expressar que a pergunta é negativa, né? Concordando com o ne no final. Nosso próximo passo é se concentrar nos verbos, já que ele é a raiz, o centro, né, das palavras aqui, a gente pode começar tentando identificar quais são as raízes de cada um desses verbos. Vamos começar por conhecer.
Você conheceu o macaco prego preto, ele terminou de me conhecer, ele estava conhecendo você. Vendo isso nas frases em urarina, a gente encontra a raiz tacar. A gente pode fazer esse mesmo processo para todos os verbos, e eu vou poupar vocês disso. Mas, basicamente, o que a gente teria ao fim desse processo são essas raízes verbais ou radicais, que a gente pode passar para a nossa chave de tradução. A B seria a raiz de contar isso, ari, procurar, ati, dar isso, barra, perguntar, esenetá, acreditar, curete, comprar isso e, por último, tacar, conhecer. Qual que é o próximo passo depois disso, né? Sabendo quais são as raízes dos verbos, a gente percebe que todos eles são precedidos por um prefixo, seja ele ka, i, ka, no caso ka ou j, que correspondem aos objetos, aos complementos desses verbos. Então, para mim, para mim, para mim, a gente vê aqui ka, ka, ka. Em você, nós vemos je, mas nós também vemos você sendo indicado por i, tanto aqui embaixo como aqui em cima. O que diferencia um e outro? A gente vê que i precede barra e taká, a gente vê que je precede esenetá e ari, o ka precede ab ou esenetá também, e o ka com ka precede taká. A gente vê uma diferença entre verbos, raízes verbais que começam com vogal ou consoante. Resumidamente, então, nós temos que o objeto é indicado no verbo como ka ou k, no caso da primeira pessoa do singular, i ou je, no caso da segunda pessoa do singular, a você. Já no caso da terceira pessoa do singular, que aqui está marcado por elo, para elo, a gente vê que não tem nada antes da raiz do verbo. Então, a gente pode deduzir que a terceira pessoa do singular, no caso de um objeto, não é marcada por nenhum prefixo. Sobre aquilo que nós comentamos da consoante ou vogal, no caso de uma raiz verbal que inicia por consoante, utilizamos ka ou i para indicar o objeto, e no caso de uma raiz que inicia por vogal, nós usamos ka ou j. Depois disso, a gente pode seguir para o que vem imediatamente depois da raiz verbal. Aqui nós temos si, ri, si, arre, si e ri, que corresponde ao aspecto do verbo. O que é isso? Nós temos o verbo, assim, vamos dizer, sem nenhum aspecto marcado, conheceu, deu, perguntou, não tinha acreditado, no caso, também um aspecto não marcado, a gente só está vendo o verbo cru com a marcação de pergunta negativa, tá, ne, e assim por diante. Quais são os aspectos que a gente consegue ver e que estão se repetindo nas traduções em português? Terminar de fazer alguma coisa, estava fazendo alguma coisa, né? Um gerúndio, são esses dois tipos de aspecto, que a gente pode condensar, então, como nenhuma marcação para pretérito perfeito, se para marcação de aspecto terminou de fazer alguma coisa, e arre ou arri para estava fazendo alguma coisa. A gente vai entrar em mais detalhes sobre esse arre ou arri mais para frente. Nosso próximo sufixo que a gente vai desvendar em urarina é a marcação de sujeito. A gente vê aqui em português que nós temos dois tipos de sujeito, o sujeito na segunda pessoa do singular você e o sujeito na terceira pessoa do singular elo. Analisando então em urarina, a gente vê uma correspondência perfeita de i para você e a para elo. Então, não tem nenhuma exceção, nenhuma observação no sentido da marcação de sujeito. A gente pode passar, então, para o último aspecto. Se a gente for resumir tudo que a gente fez até agora, a gente encontra esse quadro colorido maravilhoso. Mas tem um aspecto, uma coisinha, um detalhe que a gente não entrou ainda, o che. Bah, mas o que é isso? Esse che, para a gente desvendar, já que a gente não consegue encontrar nada disso, né, em português, voltando para cá, a gente vê que o português ele já está todo colorido. O que pode significar esse che? Vamos voltar para a questão falante e ouvinte, que o problema fez questão de pontuar para nós. Aqui,
a gente vê o quê? No caso de Aladino Faboro, Eba Mariá, Puerice Faboro, Lomai Eba e etc., casos em que o falante e o ouvinte têm o mesmo gênero, a gente percebe que não se utiliza che. O che só se faz presente aqui em que o Faboro fala com Isabelle, homem e mulher, Puerice fala com Juan, isso não entendi, vamos chegar nisso. Mas Isabelle com Tsuki, utiliza-se o che também, Lomai falando com Ferici, utiliza-se o che, Manuel e Tsuki, novamente, um segundo caso em que dois homens estão utilizando o che para falar entre si, mas os últimos dois, Manuel com Lomai e Marata com Ferici, nós temos gêneros diferentes. O que pode significar isso, então? Vamos voltar para a árvore genealógica. A gente vê que as exceções são Manuel e Tchuki, Juan e Fuerici. São sogro e genro, ou genro e sogro, como você preferir. Tanto no caso de Fuerici falando com o Juan, ou seja, o genro falando com o sogro, como também Manuel falando com o Tchuki, o sogro falando com o genro, nós vemos que se utiliza o che. A gente pode deduzir, então, que o che é uma forma de tratamento, talvez mais formal, ou para indicar maior respeito entre o falante e o ouvinte. Não existe marcação de tratamento, então, se falante e ouvinte são do mesmo gênero, mas utiliza-se o che se é uma mulher falando com um homem, ou um homem falando com uma mulher, ou ainda se é um genro falando com o sogro e vice-versa. Agora, parece que a gente já tem tudo decodificado, né? A gente entendeu todo o corpus, a gente tem claro qual é a estrutura da frase, qual é a estrutura do verbo e como cada elemento, cada afixo ao verbo, ele é expressado. Mas existe um pequeno detalhe. O aspecto verbal de estava fazendo alguma coisa, que a gente ainda tem que descobrir quando que a gente vai utilizar a re, a ri ou ri. Isso é muito simples, mas a gente precisa se atentar às frases específicas que vão nos permitir descobrir isso, que são essas aqui. A gente tem curetecia, etoe, que nos indica que a raiz do verbo é curete, né, o verbo comprar, mas em seguida, curetiarrei. A gente também tem dois verbos que terminam em a, ibarrarria en e itacarria. Esses dois verbos nos mostram que não ocorre um encontro vocálico ibarrarria, como ocorre em en, né, por exemplo, nem itacarria. Essa terceira frase, jariarria, cachá, também nos mostra que não é utilizado o arre. Em todo problema, a gente percebe que não existe um encontro vocálico EA. Em todos os casos em que esse encontro ocorreria, como é o caso aqui em curetiarrei ou diariarria ou ibarrarria, itacarria, o E vira I, independente da função que o afixo está exercendo, né? Nem nada do tipo. A gente pode deduzir, então, que se a raiz verbal termina em A, o marcador de aspecto verbal arre vira re, e em qualquer momento, se a vogal é seguida por A, ela vira I. Curete com a re vira curetiarre e ibarrarre com A vira ibarrarriá. Disso a gente já tem as nossas anotações concluídas, a nossa chave pronta e a gente pode seguir para a resolução. A resolução, no caso, o problema em si, né, nos dá uma nova árvore genealógica. Aqui, eu já tomei a liberdade de colocar as mulheres em verde e os homens em vermelho. A gente tem uma só ocasião, né, um só caso em que existe sogro e genro homens, né, Fuerice, no caso, como sogro, e Juan como genro. E a gente pode dividir a resolução em 3 blocos. O primeiro requer que a gente traduza de urarina para português. Isso é muito simples, já que a gente já tem a estrutura do verbo clara, a gente pode só sublinhar, grifar cada elemento de acordo com o que a gente já decodificou antes, e disso a gente tem: o macaco prego preto contou isso a mim, o macaco da noite estava conhecendo a mulher, e ele não terminou de procurar pelo homem, deixar então pintado de vermelho para indicar que essa é a resposta. E a gente segue para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vê que o che só está presente em uma das frases, a primeira. Isso significa que a Maria, ela só pode estar falando com outros homens.
ela é uma mulher, ela está utilizando o afixo de tratamento mais formal, só pode indicar que ela está falando com outros homens. E aí pode ser qualquer um dos outros homens. Eba, que também é mulher, no caso, não está utilizando o che, significa que ela pode estar falando com qualquer uma das outras mulheres, menos ela mesma. E por último, Juan, homem, está falando cabecianá sem o che. Isso significa que ele pode estar falando com qualquer um dos outros homens, menos ele mesmo, e menos o fuerice, que nessa árvore genealógica está falando, está como sogro do Juan. Concluímos, então, o segundo bloco. Para o terceiro bloco, a gente faz o exercício inverso, né? A gente identifica qual é cada elemento da frase, mas na hora da gente traduzir para o Urarina, a gente se atenta. Aqui, no caso, Fuaboro falando com Isabelle, precisa constar o che, o tratamento formal. Juan falando com Marata, mesma coisa, precisa constar o che. Fuerice falando com Juan, sogro com genro, também se utiliza o che. E por último, Fuaboro com Fuerice, são dois homens sem uma relação sogro-genro, então não se utiliza o che. Temos agora a resolução completa do problema Urarina. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato com a organização da OBL. E, bom, sem mais delongas, Nadiará, obrigado. Tchau, tchau.